A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá, estudando o livro Memórias de um Suicida, analisando todas as narrativas de Camilo, percebendo o local que ele está, porque nesse momento ele está narrando assim com muitos detalhes o Vale dos Suicidas, ele está narrando aquela dor dele, o arrependimento, ele está narrando assim, nossa senhora, muita coisa. E aí a gente sabe que tudo que ele está passando agora, ele não precisaria passar. Nenhum sofrimento desse momento ele deveria estar passando. Foi uma escolha dele quando ele se atreveu a ir contra as leis de Deus. Quando ele usou o livre-arbítrio para cometer suicídio, ele não precisava passar por esse sofrimento. Ele precisava passar pela cegueira, que ele ia passar pela cegueira junto dos seus familiares, com os seus amigos, até por um tempo curto, quando encarnado, mas o seu orgulho e a vaidade não permitiu. Então, o sofrimento que ele está passando agora no Vale dos Suicidas é fruto dele mesmo. Ele não precisava passar sobre isso. Na questão 117 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: depende dos espíritos a aceleração de seus progressos para a perfeição? E a resposta é: certamente, eles o conseguem com maior ou menor rapidez, conforme seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra teimosa? Isso é para provar cada vez mais que a velocidade do nosso progresso depende só de nós, da nossa decisão. E a gente tem que ver o que falta para a gente decidir pelo progresso espiritual. Só depende de nós. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de São Luís sobre a encarnação, inclusive uma nota de Allan Kardec, que ali pergunta sobre a velocidade, sobre o tempo da gente evoluir. E ele responde a mesma coisa, é uma escolha nossa. O Camilo escolheu ir para o sofrimento do Vale dos Suicidas, porque não aceitou, por teimosia ele não aceitou o professor da vida, que naquele momento a matéria, o assunto era cegueira, para tratar com ele o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e ele não aceitou aquela matéria, e aí ele usou o livre-arbítrio e ele está nesse sofrimento. Mas quando nós aceitamos a nossa vida, e muitas vezes o nosso sofrimento é fruto do mau uso do livre-arbítrio, a gente precisa entender sobre isso, quando a gente estuda tormentos voluntários no Evangelho. Então, o que eu estou sofrendo agora é fruto de uma decisão minha? Eu tomei uma decisão lá atrás, que as consequências é um tumulto que eu estou vivendo agora? Então, sim, então vamos passar e vamos vencer. E aprender a não tomar decisão que traga para nós obstáculos para o nosso progresso espiritual. E aí o Camilo continua falando, e ele diz assim, olha: o além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Então, a abstração, né? Olha, você morreu, virou estrelinha, vai ficar vagando no espaço, no paraíso, vai encontrar com Deus. Essas abstrações são muito pueris. Nós, espíritas,
Nós não podemos contribuir para as crianças falando para elas sobre, às vezes, o avô, os avós ou os pais desencarnam e a gente fala, olha, o vovô virou estrelinha. Nós não podemos manter a criança nessa fantasia, mesmo porque a criança ela está retornando do mundo espiritual. E é uma grande chance, uma grande oportunidade de falarmos sobre o mundo espiritual, de falarmos sobre as frustrações, porque senão a gente vai educando a não conviver com as frustrações. No caso dele, ele não conseguiu conviver com a frustração da cegueira. Então aquilo tem que ser resolvido de qualquer maneira, sem pensar nas consequências. Então, nós precisamos saber conviver com as frustrações, ensinar para as crianças se conter na convivência das frustrações e falar a verdade. Porque o que Jesus recomenda? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí ele continua. Ele é, o além-túmulo, antes simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida. Vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges, como a terra o é, em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas modelares, a servirem de padrão para o progresso da humanidade. Olha, a nossa vida real é a vida espiritual, porque nós somos espírito, nós não somos o corpo. Esse corpo da matéria, ele é feito com os componentes, com os ingredientes pertinentes à Terra. Nós temos todas as substâncias químicas, tudo que há na Terra, no planeta Terra, nós temos na constituição do nosso corpo. Este corpo, ele pertence ao mundo material. Nós somos espíritos, nós pertencemos ao mundo espiritual, à vida espiritual. Quando a gente reencarna, é com o objetivo de aprender, de passarmos um tempo nessa escola. Então, no mundo espiritual, tudo é muito separado por vibrações, por afinidades. No mundo material, tudo é misturado. Pode-se morar no mesmo prédio, Hitler e Madre Teresa de Calcutá, porque na Terra há essa mistura. No mundo espiritual, a divisão ela é feita por afinidades, por categorias de espíritos. A Madre Teresa, ela pode ir num espaço onde estejam espíritos ligados ao mal, mas esses espíritos ligados ao mal não podem frequentar o espaço que a Madre Teresa conquistou pela sua bondade, pela sua compreensão. Então, quando ele fala que é sabiamente dividida, é porque essa divisão, no Vale dos Suicidas, estão ali espíritos orgulhosos, espíritos desobedientes às leis de Deus, espíritos vaidosos, que são atraídos pelos seus crimes, são atraídos pela sua vibração. Por isso que nós precisamos nos perguntar: para onde eu vou quando morrer? Quando eu desencarnar, para onde eu vou? Quais são as coisas, as ideias, as situações que eu me afinizo, que eu gosto, que me dá satisfação? É para lá que eu vou. E Jesus já tinha deixado uma orientação, né? Nós vamos estar onde está o nosso coração, ou seja, onde estão os nossos valores, a nossa importância. E estudar a doutrina espírita, e estudar esse livro, é para a gente ampliar o nosso conhecimento para fazermos escolhas melhores, para quando nós retornarmos para a nossa vida espiritual, a gente voltar para uma situação bem melhor do que a que nós deixamos ao reencarnar. E aí ele continua falando: é no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. O que Jesus falou? Há muitas moradas na casa do meu Pai.
né? Esses mundos todos, esses planetas todos, tudo é habitado. E aí cada um tem a sua categoria. O nosso é planeta de provas e expiações, que está em mudança para a regeneração. E a gente tem até que fazer uma reflexão. O que eu estou contribuindo para que este planeta de provas e expiações dê um passo adiante? Porque não é o planeta, a matéria, a massa planetária que vai evoluir. Somos nós, os espíritos, a humanidade. Então, nós precisamos agir. Nós precisamos participar da construção de um mundo melhor. E aí, ele continua falando. Não sei como decorrerão os trabalhos correcionais para suicidas nos demais núcleos ou colônias espirituais destinadas aos mesmos fins e que se desdobrarão sob céus portugueses, espanhóis e seus derivados. Sei apenas é que fiz parte de sinistra falange detida, por efeito natural e lógico, nessa paragem horrenda, cuja lembrança ainda hoje me repugna à sensibilidade. Então, não é só esse espaço, tem muitos espaços para os suicidas, cada espaço relacionado a um tipo de afinidade. Nós vamos ver no livro Memórias que são 5 casos assim mais significativos, que ele vai detalhar mais. Tem uma afinidade, tem uma correlação entre eles. Eram todos intelectuais, bem de vida financeiramente, representando categorias. Ele, no caso, é um romancista, aí tem um outro que é um cientista, né? Cada um pautado em vaidades, em orgulho. Então, o grupo que vai para lá, que foi para esse vale, eles cometeram suicídio, todos, mas todos têm uma afinidade na personalidade. E aí a gente tem que saber qual é a minha personalidade, né? Qual é o tanto que eu sou egoísta, vaidosa, em que categoria eu me enquadro. Porque na hora que a gente sabe sobre si, a gente evolui. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, como é que faz para evoluir? E os Espíritos respondem assim, um antigo sábio já falou, conhece-te a ti mesmo. Então, se conhecer é a porta. A proposta triangular de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si próprio. Então, todo o desenvolvimento, todo o progresso, ele é íntimo, ele parte de nós. Nós precisamos nos conhecer. É assim que funciona. O Camilo está se conhecendo agora, através da dor, através do arrependimento. Ele não precisava passar por isso. Não estava na programação dele passar por isso, mas ele passou por livre vontade de decidir. Mas ele está contando para a gente. Ele, André Luiz, a Ivone Pereira, né? Na trilogia sobre ela, as encarnações dela. Então a gente precisa fazer essas leituras, porque essas leituras são remédios para a gente se fortalecer. Não tem uma dor, um assunto, uma situação nossa, do nosso dia a dia, que a gente não encontre um roteiro seguro de resolução dentro da doutrina espírita. Não existe. Você pode falar o tema que você quiser, nós vamos encontrar no Pentateuco, nas 12 revistas espíritas, nas obras de André Luiz, nas obras da Ivone, nessas obras sérias, nós vamos encontrar algo similar à nossa questão, dando um respaldo e uma orientação segura para a gente tomar decisão de uma forma que a gente progrida. Nós precisamos estar muito atentos à visão de futuro. Nós estamos na época da educação do espírito. Nós precisamos nos educar
espiritualmente, sabendo quem somos e sabendo para onde nós estamos indo para tomarmos as decisões corretas. E aí ele continua: é bem possível que haja quem ponha a discussões mordazes a veracidade do que vai descrito nestas páginas. Dirão que é a fantasia mórbida de um inconsciente exausto de assimilar Dante terá produzido por conta própria a exposição aqui ventilada, esquecendo-se de que, ao contrário, o Vale Florentino é que conheceria o que o presente século sente dificuldades em aceitar. Aqui ele menciona a obra de Dante Alighieri, né, que foi um escritor que fez a Divina Comédia. E o Dante, ele escreve sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. Uma vez eu assisti um seminário do Divaldo falando sobre isso, dizendo que o Dante, em desdobramento, ele era levado a essas regiões de sofrimento. E ele fala que tem 9 ou 7, não me lembro agora, camadas de inferno. É que, na verdade, ele foi levado a situações, a regiões. Por exemplo, imagina uma pessoa em desdobramento que vai até o Vale dos Suicidas, né? Quando o Camilo descreve isso, ele descreve uma região. O André Luiz já descreve o umbral de uma outra forma. Este, do Vale dos Suicidas, é muito mais dolorido porque o crime foi muito maior. O André Luiz já descreve de outra forma. Por exemplo, o livro Libertação, também do André Luiz, que descreve lá aquela colônia nas trevas, dirigida pelo Gregório. Já é uma outra constituição, né? É um outro espaço. No livro Sexo e Obsessão, do Emanuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, já fala das trevas de um outro assunto. Ou seja, dá a impressão, e o Dante andou por essas regiões, para o Dante, ele fez como se fossem camadas de infernos, né? Mas ele não tinha a doutrina espírita, ele não tinha essas explicações que tudo isto é por vibração, por afinidade. Agora, uma curiosidade sobre o Dante Alighieri, dessa obra Divina Comédia, que ele escreveu sobre o inferno, escreveu sobre o purgatório, e em desdobramento ele teve acesso às colônias espirituais, e aí ele deu o título de Paraíso. Só que ele achou que não ia dar certo publicar esse livro, e ele emparedou. Ele na casa dele, ele botou dentro de um vaso e fez uma parede falsa, né, e deixou o vaso lá dentro, que ele achou que não ia dar certo, ele já estava tão popular com essas duas obras, e o Paraíso fala o contrário do inferno e do purgatório. Isso foi o Divaldo que falou num seminário, que ele desencarna, o Dante, e ele aparece para o filho dele, e fala para o filho que ele se arrependeu muito de não ter publicado o Paraíso, e fala para o filho aonde está o vaso dentro da parede, que o manuscrito estaria dentro desse vaso, que ele chamasse uma determinada pessoa, que era um advogado, para ser testemunha daquela orientação, para dar veracidade. Tanto que o Paraíso ele foi lançado realmente após a morte de Dante Alighieri. Então, por isso que o Camilo ele associa essa visão, a visão de Dante a esse momento que ele está passando. Ele até fala, alguns poderão falar que é invenção minha, uma vez que ele teve contato com a obra de Dante Alighieri, né? Então é isso, por isso que ele fala. E aí ele continua, o Camilo falando, não os convidarei a crer, não é assunto que se imponha à crença, simplesmente, mas ao raciocínio,
ao exame, à investigação. Então, o que o Camilo faz o tempo inteiro no livro é chamar a gente ao raciocínio. Olha, para cada decisão, para cada decisão tem uma consequência. Então, vamos raciocinar? Vamos pela lógica? É isso que ele está convidando aqui no livro. E aí ele continua. Se sabem raciocinar e podem investigar, que o façam, e chegarão a conclusões lógicas, que os colocarão na pista de verdades assaz interessantes para toda a espécie humana. O que os convido, o que ardentemente desejo, e para que tenham todo o interesse em impugnar, é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus, dando-me ao suicídio por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Então, gente, é muito bonito como ele fala aqui, que ele está pedindo, né, para que a gente conheça, para que a gente não queira conhecer essa realidade das trevas, né, das dores das trevas, através das decisões nossas. Que a gente, com o depoimento dele, que seja suficiente para que a gente decida diferente. Então, isso ele está vencendo aí todo o orgulho, toda a vaidade dele, que fez com que ele cometesse o suicídio. Ele, nesse momento, está vencendo, né? E ele diz assim: de outro modo, que pretenderia o leitor existisse nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, senão a matriz de tudo quanto nele se reflete? Então ele está falando realmente que a nossa vida, o nosso mundo é espiritual, que reflete aqui na matéria. Não é a matéria que reflete o mundo espiritual, porque a matéria toda se decompõe. O nosso corpo se transforma, se decompõe. Nada da matéria a gente leva. Só o espírito, só o que é pertinente aos espíritos, as ações e os sentimentos, os pensamentos. Isto é a nossa bagagem. E aí ele continua: em nenhuma parte se encontraria a abstração ou o nada, pois que semelhantes vocábulos são inexpressivos no universo criado e regido por uma inteligência onipotente. Negar o que se desconhece, por se não encontrar a altura de compreender o que se nega, é insânia incompatível com os dias atuais. O século convida o homem à investigação e ao livre exame, porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provando a inexatidão do impossível dentro do seu cada vez mais dilatado raio de ação. E olha que ele fala aqui, olha: negar o que se desconhece, por se não encontrar a altura de compreender o que se nega, é insânia, incompatível com os dias atuais. Mostrando que se a gente não consegue compreender, não significa que não exista. Hoje, quantas coisas a ciência está provando que há pouco tempo era considerado algo insano. A energia, a eletricidade, as ondas do rádio, as ondas do celular estão passando aí na nossa frente. Nós não enxergamos, mas elas existem. Então, estudar a doutrina espírita é despertar em nós esse olhar. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.